Chegamos ao sábado. Hoje, sabadão, e nós continuamos lendo Provérbios. Somente nos domingos a gente não tem feito vídeo. Colocamos a imagem do provérbio do dia, mas não temos a meditação e você precisa fazer na sua casa, tá bom? Então você vai olhar para o provérbio amanhã, dia 12, e vai ver qual versículo Deus falou no seu coração. Então, somente aos domingos nós não temos. Nosso convite é que você esteja em uma igreja local aos domingos pela manhã ou à noite participando de um culto. Mas hoje, sábado, dia 11, nós vamos olhar para o Provérbios, capítulo 11 e versículo 14. Esse versículo geralmente é muito usado na época de campanhas políticas, né? Escolha de prefeitos, na escolha de presidentes, e usa-se esse versículo para poder apoiar candidato A ou candidato B, ou para afrontar o candidato que eu não apoio, não vou votar. Então a gente vai olhar para esse versículo, tá bom? Antes eu quero mandar um recado lá para Regina Fátima, Graça e Paz, Sérgio Gardelha, a José Carlos, a Diva Vieira, esses irmãos queridos que todos os dias estão participando e deixando o seu recado aqui nos nossos comentários, que estão participando. Você já é inscrito no canal? Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação, porque todos os dias, 5 horas da manhã, quando o vídeo for publicado, quando a gente entrar no ar, você já recebe a notificação do provérbio do dia. Qualquer outro vídeo que a gente publicar, você já vai receber a notificação. Então é muito importante você ativar o sininho e compartilhar esse vídeo, os nossos devocionais, as nossas mensagens para outras pessoas no grupo da sua igreja, da sua família, na sua cidade, né? Convide outras pessoas para participar conosco desse nosso desafio de provérbios. Diz assim o texto, Provérbios 11, versículo 14: sem diretrizes a nação cai. O que salva a essa nação é ter muitos conselheiros. Vamos lá, 11, 14, numa outra versão. Quando não há uma direção sábia, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. E é bom fazer essas comparações, porque talvez você já ouviu esse texto, só que numa versão diferente e você não lembrava. Então diz assim, esse texto numa outra versão, na Bíblia Viva, é o seguinte: uma nação onde faltam homens sábios, ela cai. Mas se há conselheiros prudentes, o povo vive em segurança. Olha porque esse texto é muito usado nesse contexto político de nação, né, do nosso município. Logo, logo vai ter aí a política, né? E a gente fica vendo esse movimento de eu defendo isso, defendo aquele, uso textos bíblicos. É por conta disso, porque está falando de que o país que não tem um bom governo, ele vai cair. E com muitos conselheiros há segurança. É muito bom vermos esse versículo. A gente pode aplicar ele para o nosso contexto político, sim, das nossas nações. Quando a gente olha as nações, as guerras e todo esse contexto da falta de sabedoria que existe nos governantes, nas pessoas que exercem essa liderança das nações, que por conta da falta de conselheiros, de ouvir bons conselhos, eles tomam atitudes impensadas. Nós podemos colocar em prática, mas é importante também conhecermos um pouco o contexto. Então, eu trouxe para você aqui um pouco desse contexto do Salomão, que escreveu esse provérbio, e é importante a gente entender que provavelmente, né, depende muito dos comentários e do contexto aí que você avalia, né, o conceito bíblico, mas o público principal de Salomão para esse provérbio, sendo um provérbio de conselho crítico, ele estava escrevendo principalmente para o filho dele, o príncipe Roboão. Ele estava na linha de sucessão para herdar a coroa. E Salomão queria muito que o seu filho, o rei, o príncipe Roboão, ele conhecesse o valor do conselho. É por essa razão que ele escreve sobre o povo e como esse povo seria prejudicado numa terra onde não houvesse conselheiros. Se quisesse ajudar o povo, ele, como rei, como governante, como líder da nação, precisava valorizar o conselho.
Se quisesse ajudar a si mesmo, ele precisava valorizar o conselho. Sendo jovem e abençoado com a sabedoria celestial, o rei sabia como era tentador seguir o seu próprio coração, sua própria vontade, seus próprios instintos. E o que Salomão está dizendo é como é fácil um homem pensar que pedir conselhos é sinal de fraqueza. E ele queria dizer ao seu filho: não é sinal de fraqueza. Você precisa de conselhos. E eu quero sair desse cenário político, de governantes, de líderes de nação, e dizer para nós, o nosso contexto, líder da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, como é importante a gente ouvir e seguir conselhos. Uma casa, um profissional, quando ele não é bem governado, quando ele não tem conselhos, não há segurança, há queda. E é por isso que, ao olhar para esse texto, Deus quer que nós vejamos os conselhos como valioso. E, se necessário, porque quando a gente ouve conselhos, a gente foge da tentação de ser independentes e continuamos sendo totalmente dependentes de Deus. Que Deus te abençoe. Seja sábio em ouvir conselhos